Patrulha do Consumidor está aqui em Palmas, na 1203 Sul. Nós viemos falar com o José Roberto Cruz. José Roberto está tendo um problema aqui que é a respeito do valor da sua conta de água. Nós, inclusive, do Patrulha, até assustamos com esses valores. E por isso nós viemos aqui falar com o Zé Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. É você ou Zé Roberto? Sou eu mesmo. Então tá bom. Zé Roberto, você chamou o Patrulha do Consumidor. Isso. Qual é a bronca? Rapaz, a bronca é porque tá feia demais. Porque assim, desde quando eu assumi essa dívida era R$300 e eu vinha pagando. No seguinte mês já veio 20.600 e alguma coisa. Uma conta de água. Na conta de água. Tá, mas vamos lá. Essa conta que você assumiu, que você disse que pagava R$300 por mês, não era conta sua? Não era conta minha, era do antigo inquilino, mas para ligar a água que estava desligada, eu tive que fazer esse parcelamento de R$8.000. Quer dizer que tinha um débito anterior de R$8.000, você alugou esse imóvel. Isso. E para que pudesse religar a água, você teve que fazer o acerto do passado. E você, os R$8.000, você parcelou então em parcelas de R$300 por mês. Quantas parcelas? Foi 24 parcelas. 24 parcelas de 300 e poucos reais mensais. Tá bom. Tá aqui, 313,53 foi o termo de reconhecimento de dívida que o Zé Roberto teve que assinar, antigamente com a Odebrecht, hoje é BRK, né? E pagando 313, assumindo uma dívida que não era dele, mas precisava de água. Aqui funciona a sua residência, parece que você tem criança. Tenho esse menino de 4 anos de idade e funciona a minha residência aqui. Então tá bom. Pois bem, depois disso, você vinha pagando os R$300 por mês, aí aconteceu que veio uma conta para você meio exagerada, não foi? Foi uma conta no valor de R$20.000 que você disse que fez, que teve. E nós vamos mostrar aqui. Mostre aqui, é inacreditável. Vê se você consegue ver aqui, ó, dia 30/4, que era o vencimento, mês 4 de abril, R$20.361,55. É muito dinheiro. Não é dinheiro de pagar a conta de água, não. É dinheiro de comprar um carro, né? Aí quando veio essa conta, Zé Roberto, você assustou? Assustei e não acreditei. Inclusive, eu chamei o rapaz que estava tirando a leitura, ele entrou comigo no meu imóvel, olhou e disse assim, você tem piscina aqui? Eu falei, só tenho, tiver 10 piscinas. E mesmo com 10 piscinas, eu não gastaria 20.300 e pouco. Não tem lógica, né? Bom, aqui funciona a sua residência, são poucas pessoas, e à noite funciona uma igreja. Funciona a igreja pentecostal Chama Viva, só à noite que funciona e só tem culto dia de quarta, sexta e nos domingos. E assim mesmo no culto o consumo de água é muito pequeno. É pouco demais. É pouco demais. Então tá bom. Bom, aí você foi lá e reclamou dos R$20.000. Aí o que eles fizeram? Eles simplesmente vieram aqui, mandaram o especialista, dizendo eles que era especialista, arrancaram o hidrômetro, levaram para fazer uma perícia. E aí depois de uns 15 a 20 dias vieram, colocaram outro hidrômetro. E quando eu acordei, no outro dia estava vazando água para tudo que é lado aí, tirei foto. Fui no Resolve Palmas, mas não resolveu nada. Que ali só tem o nome de Resolve, mas não resolve. Tá, pai. Então vamos mostrar aqui. Vem cá, meu Fernando, nosso cinegrafista. Tá aqui o hidrômetro novo. É esse o hidrômetro, a questão está aqui, né? E eles trocaram esse hidrômetro. Trocaram o hidrômetro no final do mês de abril, correto? Logo após apresentar essa medição de R$20.000. Bom, trocaram o hidrômetro veio com problema, porque tinha vazamento, mas o vazamento era na parte externa. E a legislação é muito clara. A responsabilidade do consumidor de vazamento é do hidrômetro para a área interna da residência. Para a área externa é problema deles e eles tinham que resolver. Você foi lá e tudo bem. Trocaram o hidrômetro, mas renegociaram a conta dos 20.000. Não negociado. Assumiram o erro? Não assumiram, disse que o erro é meu. O erro é seu. E o hidrômetro? Cadê o resultado da análise do hidrômetro? Passaram? Passaram o resultado e deixaram aqui. Jogaram aqui, achei que já estava todo manchado, porque jogaram Mas aqui disseram debaixo. que tinha defeito do hidrômetro ou não? Disse que tinha defeito. Como sempre, Se tem defeito, você não pode pagar uma conta de 20.000. Bom, essa conta de 20.000 você não pagou. não paguei. E nem as outras que estão aí. Não tem como pagar. Depois que trocaram esse hidrômetro,
A conta do mês seguinte, do mês 5, mostra aqui, Fernando, veio 3.141. De um mês para o outro baixou 17 mil. Calma aí, Fernando, vem cá que tem mais. Aí no mês 6, a conta já baixou para R$ 1.372. Consumo é o mesmo. Depois ela voltou para R$ 1.600. E assim vai. Bom, aí eles queriam cortar sua água. Queria cortar a água, eu falei que eu tinha uma criança e que eu estava indo para o PROCON para resolver. E eles falaram que voltaria com a viatura da polícia. Que ou eu deixava cortar ou eu ia preso. Tá bom. E aí, mas não voltaram? Não voltaram até hoje. Tá certo. E aí o que você fez então para resolver esse problema? Você, sob a ameaça do corte de fornecimento, você falou, eu não, com criança em casa, eu não posso ficar sem água. Qual a providência que você tomou? A providência foi pegar outro contrato com o dono do imóvel, em nome da minha esposa, que aqui são 2 lotes, e aí ela colocou o outro hidrômetro ali. Só que antes da gente usar, veio R$ 451. Vamos lá ver o outro hidrômetro. Mostra para nós aqui, Zé Roberto. Vamos lá ver o outro hidrômetro. Aí você pediu uma outra ligação. Outra ligação. Para você ter uma alternativa. Isso. Não ficar sem água em casa. E aí instalaram o outro hidrômetro. Está em nome da minha esposa. Está aqui o outro hidrômetro instalado. Só que aqui não houve a ligação da água. Não houve a ligação da água, porque a gente não tinha como comprar os equipamentos lá para colocar as encanações lá e ligar. Então ficou só instalado. Caso ele cortasse, eu ia dar meu jeito, né, com os irmãos da igreja para poder ligar a água, para não ficar sem água nem na igreja nem na minha casa, porque eu tenho um filho pequeno. Só que, para minha surpresa, a primeira conta veio R$ 450. Então vem cá, Fernando, mostra aqui está o hidrômetro, aqui está a tubulação. Vem aqui, mostra aqui bem perto para você conseguir ver. Aqui está a tubulação que a água deveria sair para ir para a parte interna da casa. Aqui. Então não foi ligado. Você olha daqui, o hidrômetro está parado. Ele já foi instalado há quantos meses? Já tem uns 3 meses. 3 meses. A medição está 0,003, 3 metros cúbicos. Quer dizer que nunca funcionou. E está vindo com conta de água de mais de R$ 400. Aí minha esposa foi, reclamou, junto comigo lá no Nada Resolve Palmas. E quando Como é que chama o negócio? Nada Resolve Palmas. Ah, eu entendia que era outro nome. Não, mas não é. É Nada Resolve Palmas. Porque lá o errado é sempre o cliente. É sempre o consumidor que é errado. Eles sempre estão certos. E aí minha esposa reclamou, agora está vindo de R$ 53. Porque diz que é uma taxa que eu tenho que pagar. Que é a taxa mínima. Isso. Tá bom. Bom, Zé Roberto. E aí você procurou Patrulha do Consumidor? Porque um órgão competente vem acompanhando sempre na televisão, que sempre que coloca a mão, resolve. Aí é diferente do Nada Resolve Palmas. Então a Patrulha do Consumidor hoje, para mim, é um órgão que está acima deles para poder resolver os nossos problemas, porque sozinho não adianta. Tá, mas eu vou te esclarecer. O Patrulha do Consumidor é um programa de televisão criado pelo nosso companheiro Celso Russomano em São Paulo, e que nós estamos aqui fazendo no Tocantins. Mas ele não é órgão público, ele é totalmente privado, iniciativa privada, e nós encontramos alguns outros amigos, como o nosso xerife ali, o Johnny, que é o nosso consultor jurídico, o Danilo, que é o nosso produtor do programa, todos voluntários. E nós voluntariamente estamos fazendo isso para ajudar o consumidor tocantinense, que a gente vê que está muito desprotegido. Né? Então, em função disso, é que nós começamos com o programa, completamos agora 2 anos no ar e, graças a Deus, com 100% de resolutividade. Então, isso é bom, são mais de 200 casos resolvidos. O seu é um problema que nós vamos lutar para resolver. Eu acredito que sim, primeiramente em Deus e depois no trabalho de vocês. Nós ficamos agradecidos aí pela confiança e nós vamos trabalhar firmemente nisso, tá bom? Eu queria dizer que o nosso xerife, vem cá, xerife. Me ajude aqui, xerife. O xerife vai nos ajudar. O xerife é o seguinte, quando o problema é sério, é grave, e eu não dou conta, fico com medo da briga, aí eu chamo o xerife, que é para enfrentar a briga. E lá vai ter que ter uma brigazinha boa. Mas nós vamos basear tudo isso no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: o fornecedor de serviços responde
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Então aqui houve danos. Não me interessa de quem é a culpa, a obrigatoriedade é deles. O serviço, para que ele seja confiável, ele tem que passar segurança. E ele não está passando segurança ao consumidor porque a medição é totalmente distorcida. Não existe, nunca vi uma conta de água de 20 mil reais por mês. Às vezes alguma grande indústria pode apresentar isso, mas de residência eu nunca vi isso. O caso do outro relógio alternativo, estão cobrando sem fornecer água, portanto perdeu a confiança, enquadra no artigo 14. E nós podemos enquadrar também no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que o artigo 22 é muito claro e diz o seguinte: os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Ou seja, não pode haver interrompimento do fornecimento. Então é baseado nesses dois artigos que nós vamos abrir uma negociação com a BRK para tratar do seu caso. Porque o nosso programa procura fazer tudo no entendimento, na conciliação. Se não houver um entendimento, aí nós vamos procurar outros meios de resolver. Mas inicialmente é pelo entendimento. Porque nós acreditamos que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Não é isso? E nós vamos atrás. E aqui, se eu não der conta, o xerife vai entrar na parada e comprar briga. Mas o xerife, já resolvemos casos semelhantes a esse, né, xerife? Já resolvemos casos semelhantes a esse, outros até mais graves, diga-se de passagem. No caso aqui em questão, é evidente que deva estar havendo algum defeito realmente na prestação de serviço. É inadmissível que uma conta venha no valor de 20 mil reais, o consumidor já requeriu uma fiscalização, não foi constatado nenhum tipo de vazamento. E a gente está encerrando agora aqui essa matéria e eu já vou procurar a BRK para que eles analisem o caso dele de uma forma mais abrangente e nos ofereçam uma resposta para a resolução desse caso. É assim que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos aguardar e nós teremos uma resposta possivelmente favorável. É isso, a gente trabalha para isso. Se não acontecer, nós vamos procurar outros meios. Mas você, pelo que disse, confia no Patrulha? Muito. Confio em Deus e no Patrulha. E eu tenho certeza que a Patrulha do Consumidor vai dar respostas bem óbvias a esse problema que está se estendendo a cada dia. E vamos ser rápidos com isso, porque a gente entende a sua situação. Desse jeito nós vamos proceder. Fica bom para você? Com certeza. Se fica bom para você, fica bom para nós. César Halum, para o Patrulha do Consumidor, no Balanço Geral.